Fala pessoal, vou estar dando continuidade ao curso de audiovisual, tá? Nessa segunda aula a gente vai estar trabalhando sobre o enquadramento, veremos como é de suma importância o enquadramento dentro da área audiovisual, né? Não só na área de filmagem, mas também para quem quiser seguir a carreira de fotografia, o enquadramento é essencial, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Como eu mencionei na aula anterior, eu adoro tecnologia e arte. E se vocês quiserem mencionar o que vocês gostam aí no comentário, eu ficarei muito feliz em ler, tá? Bom, vamos lá. O que define o enquadramento? Nessa aula a gente vai ver campo, extracampo, regra dos terços, todos os tipos de plano, ângulos, câmera subjetiva e objetiva. Bom, vamos lá. O que é campo e extracampo? O campo de visão da câmera define aquilo que será visto pelo espectador. Trata-se do chamado enquadramento. Se o enquadramento compreende um recorte do espaço registrado pela câmera, é importante chamar a atenção também para o fato de que, por vezes, algo que está fora do campo de visão da câmera também pode fazer parte da cena. Na linguagem cinematográfica, o espaço que a câmera mostra recebe o nome de campo, e aquele que ele não mostra chama-se extracampo. Aqui, pessoal, deixei o crédito para a Andrea que fotografou a imagem que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui está o Instagram dela, tá? Vou mostrar o exemplo para vocês. Bom, essa foto que ela está segurando é a imagem do filme, é o campo, é um frame do filme. Tudo que está ao redor é o extracampo. A gente consegue ver que a percepção da câmera no meio cinematográfico é como se fosse o olho humano, né? A gente vê como que a gente fica imerso à cena, porque tem realmente um extracampo bem grande em comparação com o campo que foi gravado. E vamos lá, o cinema também, né? Explicando aqui esse texto, ele também pode utilizar o extracampo como uma ferramenta, né? Por exemplo, o personagem aqui, como o It, ele pode tá olhando fora do campo, né? Tá olhando para algum personagem e o cinema consegue então estar trabalhando com esse extracampo, tá? Ó, uma narrativa audiovisual pode combinar de maneira muito criativa esses dois espaços. Por exemplo, uma personagem pode lançar um olhar assustador para o extracampo e indicar a aproximação de algum perigo. Ou ainda mesmo confinada no espaço, a personagem pode ouvir barulho do extracampo. Assim, elementos sonoros ampliam o espaço que o enquadramento visual restringe. Dessa forma, o extracampo revela-se um solo fértil para experimentações. É que nem eu falei na primeira aula, pessoal, a criatividade é tudo, é tudo. O pessoal consegue tirar muito proveito do extracampo, trabalhando com trilha sonora, né, que são os barulhos, e também com os olhares. A gente fica tão imerso que nem percebe esse tipo de coisa. Bom, agora eu vou estar explicando para vocês a regra dos terços. Basicamente, a regra dos terços consiste em dividir a sua cena em 9 partes iguais, conforme a foto abaixo. Serão 2 linhas na horizontal e 2 linhas na vertical. As intersecções dessas linhas, representadas na imagem pelos pontos vermelhos, são os pontos de atenção da sua imagem, ou seja, o que estiver nesses pontos é o que chamará mais atenção em sua foto, cena ou desenho. Em resumo, ao compor uma cena, você tem que ter a preocupação de colocar nesses pontos, pode ser em mais de um, o que você quer que tenha destaque na sua composição. Pessoal, a regra dos terços é um padrão de imagem, é um padrão da indústria que não tem como ir contra ele. Seja para poder fotografar uma imagem, ou seja para poder estar capturando uma por meio de vídeo. Porque a regra dos terços, ela é uma simetria. A gente até é engraçado isso, porque assim, cinema, áudio e vídeo é a área de humanas, vamos se dizer. Só que nessa área, por incrível que pareça, tem muita matemática, pessoal. A gente vê que a regra dos terços é uma simetria e, assim, ela é criada no ponto que os nossos olhos vê indiretamente. A gente não percebe, mas esses pontos vermelhos é os lugares que tem mais destaque na imagem na qual a gente olha na maioria das vezes, tá? Essa regra dos terços foi criada em base desse estudo que eu tô comentando com vocês. Até mostrando um exemplo do filme O Poderoso Chefão, o personagem principal, que a câmera tá dando destaque, tá exatamente em 2 intersecções, olha. Então tem todo, até o desfoque ali, que é o cenário, em contraposto com o personagem, bate com essa regra dos terços. Agora vamos falar sobre os planos, pessoal.
A forma de enquadrar uma imagem depende de dois elementos, planos e ângulos. A materialidade visual do plano é resultado da distância entre a câmera e o objetivo filmado. E o objeto filmado, perdão. Há diferentes tipos de planos. Importante frisar que, a depender da obra de referência, há pequenas variações na forma de nomear os planos. Ou seja, por vezes pode-se encontrar nomeações diferentes para o mesmo tipo de descrição de plano. Mas não se angustie, pois os planos mantêm entre si uma correlação que leva em consideração a escala, aos mais abertos e os mais fechados. Vamos conhecer quais os principais planos existentes. Pessoal, como variedade de categoria dentro do cinema é imensa, tem muito plano bacana que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? E assim, vocês não precisam se preocupar com esses termos técnicos que ao decorrer do curso, tenho certeza que vocês vão estar com o olho treinado e já vão estar acostumados com esses termos. É normal, assim, no primeiro momento ter esse estranhamento, tá? Mas qualquer dúvida, comentem aí embaixo, tá? Bom, vamos lá. Plano geral. Plano que mostra uma área de ação relativamente ampla e a figura humana ocupa espaço reduzido. Pessoal, como a imagem já está mostrando, geralmente esse plano quer dar mais ênfase ao cenário. Seguindo para o próximo plano, plano de conjunto. Plano um pouco mais fechado que o plano geral, conta mais de uma pessoa em cena. Esse plano frequentemente enquadra todas essas pessoas, normalmente usando como critérios mostrá-los de corpo inteiro. Pessoal, geralmente esse plano já diz pelo nome, mostra um grupo e geralmente do pé à cabeça. Plano americano, plano que enquadra a pessoa dos joelhos para cima. Plano muito utilizado. Esse, pessoal. Plano médio, plano que enquadra a pessoa da cintura para cima. Primeiro plano, close-up, plano que enquadra o rosto da pessoa. Também é muito utilizado. Plano detalhe, plano que mostra apenas um detalhe ocupando todo o quadro, por exemplo, mãos, olhos, boca e por aí vai. Ângulo normal. A câmera focaliza a pessoa na altura dos olhos, num plano horizontal. Ângulo alto ou um plongé. A câmera focaliza a pessoa ou objeto de cima para baixo. Pessoal, geralmente nesse tipo de cena é bacana vocês procurarem depois como que é feito todo o set de filmagem. Aqui geralmente eles utilizam drone ou algum diretor ou algum gravador fica em cima de uma escada segurando uma câmera. Ângulo frontal, a câmera filma o personagem ou objeto de frente, aproximando na altura do nariz. Ângulo lateral, a câmera filma a pessoa de perfil, pode ser tanto perfil direito quanto esquerdo. Ângulo traseiro, a câmera filma a pessoa por trás. Agora vamos sobre a câmera subjetiva. Mas antes de estar iniciando, vimos que tem muitos planos, né, pessoal? E assim, é até engraçado ver que para todo tipo de captura, eles usam um nome para poder padronizar aquilo. E vemos como que a indústria do cinema é realmente uma indústria séria. Agora vamos dar continuidade à câmera subjetiva. Outro importante aspecto que se relaciona com o enquadramento diz respeito ao uso da câmera objetiva ou subjetiva. A câmera objetiva filma a cena do ponto de vista de um público imaginário, enquanto a câmera subjetiva simula o olho de uma personagem em cena. Veja como no mesmo filme os dois exemplos de câmeras podem ser utilizados. Câmera subjetiva, Yancey Ford manipula em cima de uma mesa a fotografia de uma família em que aparece seu irmão assassinado. Aqui é como se a câmera assumisse a posição da cabeça e os olhos do personagem, vendo a fotografia. Pessoal, aqui é basicamente como se o olhar do personagem fosse a câmera, como se a gente tivesse uma visão em primeira pessoa. E aqui, câmera objetiva. Yancey Ford é filmado numa ligação telefônica em que questiona por que o assassinato do seu irmão não foi ao julgamento. Nesse caso, a câmera assume a posição de alguém que vê o personagem em ação, ou seja, em terceira pessoa, como espectador. Agora falando sobre as atividades. Pessoal, essa primeira atividade não é obrigatória por conta da quarentena e tudo mais, mas assim, se vocês conseguirem fotografar, vai ser ótimo. A segunda atividade, na verdade, as duas. Fotografe um ambiente ou uma paisagem utilizando 3 planos: plano geral, plano detalhe e outra sua escolha. Depois descreva as sensações que cada um provoca.
Fotografa em um prédio ou outro edifício qualquer, em plonge, e em contraplonge depois discuta com seus colegas as sensações que cada ângulo provoca. Para fixar as diferenças de enquadramento, atente para a seguinte imagem extraída da série documental O Wormwood Youth de Errol Morris. Pessoal, perdão a minha pronúncia, tá? Na série, o cineasta registra situações em entrevista utilizando múltiplas câmeras. Por vezes, como no exemplo acima, ela apresenta os vários pontos de vista, simultaneamente filmados numa única composição, utilizando a classificação de planos, enquadramento e ângulos propostos. Como você classificaria cada uma dessas 6 imagens? Pessoal, essa última aqui já dá para vocês responderem tranquilos, tá? No caso, só a primeira e a segunda que eu vou falar para vocês, assim, que não é obrigatório, por conta que a gente não tá podendo sair. Mas se vocês conseguirem fotografar algo dentro da casa de vocês e quiserem enviar no e-mail ou no WhatsApp, no número que eu deixei para vocês, podem enviar, beleza? Aí no mais, pessoal, é isso, tá? Obrigado pela aula, pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar mandando no e-mail, no WhatsApp ou comentando aí embaixo. E fiquem bem, viu?